Olá pessoal, tudo bem? Todos prontos para a segunda aula sobre subvenção tributária? Legal. Antes de mais nada, antes de dar início a esse vídeo, peço que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e, antes de mais nada, ativem o sininho de notificação, pois ele, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, ele estará notificando vocês, ok? Então, logo após a vinheta, vamos começar com a nossa segunda videoaula sobre subvenção tributária. Vamos lá! Então vamos lá pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso segundo vídeo sobre subvenção tributária. Recapitulando que no primeiro vídeo explicamos o conceito, as definições e lembrando de um modo geral que a subvenção tributária nada mais é do que uma modalidade no qual o imposto, em vez de ser pago por cada cadeia por qual a operação ocorre, na verdade ele é recolhido antecipadamente pelo primeiro ente da cadeia da operação mercantil, ok? Então, a grosso modo, nada mais é do que você transferir a responsabilidade de todos os contribuintes que pagariam a subvenção tributária, você transfere tudo para o primeiro, na maioria dos casos, a indústria, ok? Agora, base de cálculo do ICMS-ST. A base de cálculo do imposto devido por subvenção tributária com retenção antecipada poderá ser determinada por autoridade competente, sugerida pelo fabricante ou importador. Na falta dessas duas hipóteses, atender a regra específica para a sua formação. A base de cálculo fixada por autoridade competente, a base de cálculo do imposto devido por subvenção tributária com retenção antecipada, corresponde, em regra, ao preço final a consumidor, único ou máximo, autorizado ou fixado por autoridade competente. O valor é divulgado em ato da Secretaria da Fazenda, especificamente por meio de portaria CAT. Preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador. O fabricante ou importador poderá sugerir o valor correspondente ao preço final a consumidor que servirá como base de cálculo da subvenção tributária por antecipação. Contudo, a adoção dos preços sugeridos com base de cálculo do imposto devido por antecipação fica condicionada a que a entidade representativa do fabricante ou importador apresente pedido formal, no termo de disciplina estabelecido pela Secretaria da Fazenda, devidamente documentado por cópias de notas fiscais e demais elementos que possam comprovar o preço praticado. Na hipótese de deferimento do pedido, o preço sugerido será aplicável somente após ser editada a legislação correspondente. O que quer dizer isso, pessoal? Muitas vezes nós vemos em muitos casos de refrigerante, por exemplo, no qual, para determinada campanha, eles fixam o preço do refrigerante. E essa fixação do preço do refrigerante ou de outro produto deve ser comunicada à Secretaria da Fazenda e, caso a mesma autorize, poderá ser praticado como base de cálculo do ICMS-ST. Ok? Então, são alguns casos específicos de produtos no qual o fabricante ele vai estipular um determinado preço para uma determinada campanha ou até mesmo para um determinado produto, como vemos aqueles refrigerantes de tamanho menor, né? Esse é um exemplo que vem agora à cabeça, mas seria um desses exemplos que seria o preço final sugerido pelo fabricante ou importador, ok? Inexistência de preço final a consumidor. A base de cálculo será obtida pelo preço praticado pelo contribuinte substituto, incluindo-se os valores do frete, carreto, seguro, impostos, IPI e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação de percentual de margem de valor agregado, fixado de acordo com o disposto na legislação para cada caso do regulamento do ICMS. Então vamos lá, a base de cálculo é igual ao valor da mercadoria, então o valor da mercadoria pelo fabricante, você acrescenta o IPI, o frete, as outras despesas e você multiplica esse valor pelo IVA. O que seria o IVA? É o índice de valor agregado, é justamente a base de cálculo na qual ou o governo estipulou ou o preço fixado que foi estipulado, ok?
O IVA aplicava aos novos produtos sujeitos ao regime de submissão tributária a partir de 2008 é divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por meio de portaria CAT. IVA, Índice de Valor Adicionado Setorial, é margem de valor agregado obtida em pesquisa de mercado que estima o acréscimo de valor que a mercadoria terá à venda ao consumidor final. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O governo ele fez algumas pesquisas de mercado, até mesmo com os documentos que eles têm em mãos. E, por exemplo, um produto que o fabricante custa R$10, o governo fez uma pesquisa para descobrir qual o valor que esse produto terá, em média, né, lógico, para venda para o consumidor final. Com esse cálculo, com essa média, ele determinou a base de cálculo, no caso o índice, para que a gente aplicasse para fazer a submissão tributária. Então, exemplo, um produto de R$10, fabricado pela indústria X, no valor de R$10, e antes de ter a submissão tributária, quando ele chegava no consumidor final, em média ele sempre chegava por R$20, R$30. Então o governo pegou esse valor, fez uma média e determinou que todo esse produto aí, quando sair da indústria, ele será adicionado de um determinado índice para que em cima desse índice calcule-se o imposto. Deu para entender? Então foi feita uma pesquisa de mais ou menos quanto que esse produto era praticado. No caso, se fosse R$20, então o IVA seria de 100% acima do valor de R$10, e aí você aplica os impostos. Então seria mais ou menos realmente como se tivesse antecipando o imposto dessa mercadoria em toda a sua cadeia de operação mercantil, ok? Ele varia para cada produto, assim se faz necessário conhecer o produto para verificar na legislação qual é o IVA. E nas operações interestaduais, se houver convênio ou protocolo entre os estados envolvidos, o IVA-ST será ajustado. Então vamos lá, em cada legislação, se você entrar na legislação do seu estado ou do estado para qual você vai vender a mercadoria, vai ter uma listagem de produtos, submissão tributária, no qual você vai procurar qual é o seu produto. Então você vai ter que saber o detalhamento dele. Então, por exemplo, parafuso, prego, pneu, bolacha, leite, etc. Vai ter a lista com esses produtos e o seu índice de valor agregado. Então, sempre que você for procurar, você vai ter que ir na legislação do estado para o qual você está vendendo ou na sua própria legislação. Elas são praticamente idênticas, né? Uma outra, então você não vai ter dificuldade para procurar. Então, na de São Paulo, você, pelo site da Secretaria da Fazenda, você consegue encontrar. E para outros estados, você vai procurar também. No próprio portal dele, você vai encontrar a legislação, submissão tributária, e lá vai estar a lista de produtos. Cálculo do ST RPA Operação Interna. Uma indústria, vamos dar um exemplo aqui, uma indústria de São Paulo faz uma venda de lâmpadas elétricas a uma loja revendedora, também de São Paulo. O valor dos produtos é de R$1.000, mais frete de 50 suportado pelo destinatário, FOB, e mais 150 de IPI, num total de R$1.200. A margem de lucro fixada pelo Estado é de 40%. Certo? Então vamos retornar lá. Então aqui, ó, nesse produto aqui que foi fabricado, o governo do estado fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão que quando chega ao consumidor final, esse produto de 1.200, ele passa 40% a mais, passando isso pelo distribuidor e etc, para chegar nesse preço ao consumidor final, ou seja, chega 40% mais caro para o consumidor final. Então foi essa a média que o governo estipulou, ok? Não é uma verdade absoluta, né? Então, em determinados lugares é mais, em determinados lugares é menos, então depende muito. Mas era uma média que ele tinha para chegar a esse valor. Então, tanto o Estado pode sair ganhando, como pode sair perdendo. Então, se você vende essa mercadoria acima de 40%, por exemplo, ela chega no consumidor final acima de 40%, o Estado acaba perdendo. Se chegar menor, o Estado acaba ganhando, ok? E essa diferença a gente não pode solicitar para o governo como reembolso ou outro tipo de operação. E vamos lá. A margem de lucro fixada no Estado é de 40%, que deve ser somada ao preço do fabricante acrescido de todas as despesas transferíveis ao varejista. Assim teremos o seguinte cálculo para chegar ao ICMS que será retido.
Então vamos lá. Preço do produto foi 1.000. Eu acrescento o IPI de 150, o valor do frete 50, chega a um total de 1.200. 1.200, 40% dá 480. Valor presumido de venda a varejo seria 1.680. Sobre esse 1.680, aplico a alíquota de 18%, que vai me dar 302,40. Menos ICMS do substituto, que seria 18% sobre 1.000, 180. O valor retido é 122,40. Ok? Ficou claro? Vamos novamente. Vou dar uma explicação aqui. Os R$1.000, que é o preço do produto, numa operação comum, ele seria tributado por R$180, que seria 18% sobre seu valor, no nosso exemplo, claro. E no caso desse produto, nós não acrescentaríamos o IPI nem o valor do frete. Numa operação comum, tá, pessoal? Então, na operação antes da substituição tributária, vamos lembrar. Então, seria R$1.000 o meu produto, eu faria 18% sobre ele, seria R$180 o meu ICMS e acrescentaria o IPI, o valor do frete à minha nota, e minha nota final continuaria tendo o valor total de R$1.200. Certo? Com a substituição tributária, o que acontece? Minha nota vai continuar tendo o valor do produto de R$1.000, o IPI de 150, R$50 do frete. Aí eu vou adicionar 40%, que é o índice que o governo predispõe aí para a gente como o valor que vai ser adicionado nas operações seguintes. Faço o cálculo do ICMS sobre esse valor, então aplico 18% sobre esse valor e vou diminuir os 18% sobre os R$1.000, que a empresa vai pagar, a indústria vai pagar normalmente, só que eu me credito como se fosse uma operação normal. Então, no cálculo, eu vou reduzir esse valor de 180. Então, eu vou pagar só a diferença, ok? A carga tributária de toda a cadeia de circulação de mercadoria deve ser a mesma que seria se não houvesse a substituição tributária. Veja que se não houvesse a substituição tributária, o comerciante receberia a nota fiscal do fabricante sem a retenção, iria se creditar do imposto pago pelo fabricante, R$180, e por ocasião das vendas iria se debitar do imposto devido sobre suas operações, 18% sobre 1.680, que é igual a 302,40, resultando no mesmo valor de imposto a recolher, 122,40. A diferença é que existindo a substituição, isso é feito antecipadamente. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma operação que, por coincidência, bateu os 40%. Um exemplo. Então, numa operação que bate os 40%, a substituição tributária realmente, ela só antecipa o imposto. O grande problema que eu venho presenciando é que muitas vezes, na maioria dos casos, o 40% que é o problema. Porque muitas vezes o comércio ele vende a menos para poder ser competitivo, ou às vezes ele vende a mais para lucrar um pouco mais. Então, se você vende a menos desse preço, você acaba saindo perdendo. Agora, se você vende a mais, você acaba saindo ganhando. Então, essa é a grande jogada da substituição tributária, porque os 40% determinado pela Secretaria da Fazenda, ele é uma média baseado em estudos que nós sabemos que são bem variáveis, né? O comércio ele varia, às vezes para fazer uma promoção, para fazer alguma coisa, então você acaba perdendo esse valor do imposto se você de repente vai fazer uma promoção, vender abaixo de 40% do valor do fabricante. Então esse é o grande X da questão, mas na teoria a substituição tributária realmente ela seria só uma antecipação de imposto, ok? Então vamos lá, atenção. Venda não contribuinte. Nas saídas efetuadas pelo substituto com destino a não contribuinte do ICMS não se aplica a substituição tributária, visto que o destinatário não comercializará a mercadoria, ou seja, não haverá operação subsequente. Então vamos lá, se a indústria vender direto para o contribuinte, você vai lá, bate na porta da indústria e quer comprar um produto. Caso ela aceite vender para você, não pode ter substituição tributária, porque você é o consumidor final. Ok? Diferente de um comércio. Se o comércio bater lá na porta da indústria e querer comprar uma mercadoria para comercializar, então tem a substituição tributária. Ok?
Venda contribuinte do ICMS usuário final. Nas saídas efetuadas pelo substituto com destino a contribuinte do ICMS para uso próprio do destinatário, não se aplica a substituição tributária, visto que o produto será utilizado para consumo. Então, se tiver uma venda para contribuinte, então você é uma loja, esse exemplo que nós falamos, você bate lá na porta da indústria, quero comprar determinado produto. Só que você não vai comercializar esse produto, você é de repente o mercado e você está comprando lá um galão de desinfetante e você vai utilizar para limpar a sua loja. Nesse caso, não tem o que se falar de substituição tributária. Simplesmente não ocorre a operação de substituição tributária. É ICMS normal, uma operação comum, sem aplicação da substituição tributária, ok? O valor do frete, o ICMS próprio e o ICMS-ST. Vamos lá. Tomaremos como exemplo o cálculo do ICMS da operação própria com a inclusão do frete em caso de CIF, ou seja, suportado pelo vendedor. Entretanto, independente do frete for FOB ou CIF, inclui-se na base de cálculo da substituição tributária. Em caso de não inclusão no cálculo da ST, o destinatário deverá realizar o recolhimento do ST sobre o valor do frete, em separado. A seguir, um exemplo de cálculo da substituição tributária. Preço do produto, R$1.000. IPI 150, valor do frete 50, 1.200. IVA de 40%, 480. Valor presumido de venda varejo, 1.680. Alíquota de 18%, 302,40. ICMS do substituto, 18% sobre R$1.000, mais R$50 de frete, que daria 189. Valor do ICMS retido, 113,40. Se determinado comerciante adquiriu mercadoria com cláusula FOB, pagando frete a uma transportadora, e o destinatário deverá somar o IVA-ST ao valor do frete e aplicar a alíquota interna. Se for RPA, debita no livro de apuração. Se for do Simples Nacional, recolher por GARI. Supondo que o valor do frete não incluído no cálculo da ST é de R$50, e supondo que o IVA-ST é de 40%, teremos R$50 vezes 1,4, que é igual a R$70. Então, 70 vezes 18%, 12,60. Mais um exemplo. Ok? Muito obrigado a todos. Esse foi um vídeo rápido aí para a gente conseguir pensar melhor num assunto. Ainda tem mais partes, ainda tem a parte 3 e, se for necessário, mais outras partes. Espero que todos tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, que para muitos mais vídeos virão sobre outros assuntos aí pela frente. Deixem seu like caso tenham gostado do vídeo. Compartilhem nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Esse vídeo é bem interessante para mais pessoas terem um conhecimento sobre esse assunto. E, se puderem, ativem o sininho de notificação, porque senão o YouTube não manda para vocês assim que eu posto um novo vídeo. Ok? Combinado? Um grande abraço a todos.